boa noite com Jesus, né? Amém. Cuidados com a cólera, com a ira. Temos cuidados com a cólera. Programa do governo. Está pregado aí no quadro de aviso. No quadro de avisos tem um catálogo, as normas como evitar a cólera. Uns dizem o cólera, outros dizem a cólera. Uma doença que causa disenteria, essas coisas assim, mata, não é? Eu já li no jornal uma pessoa que parece saber muito, criticando, dizendo que não é o cólera, é a cólera. A cólera é a ira, não é? Mas, por outro lado, há órgãos do governo falando o cólera. Então, seja o cólera ou a cólera, lava as mãos antes de comer. Tem que ser fariseu, fariseu. Roupa limpa, água fervida, os cuidados com os bebês. É bom que as mães deem uma olhadinha ali. Você é muito cuidadosa, muito assiada e tudo, mas tem alguns detalhes que tem uns remédios caseiros, né, que pode ser feito em casa, eles ensinam. Então, devagar assim, não acumulando muito, você dá uma lida ali, né, devagar. Mas tem gente até copiando, escrevendo no papel. Tem uns certos remédios caseiros para isso. Agora eu vou continuar pedindo aqui o púlpito, para quando chamar um irmão, falar o sobrenome. Outro dia o irmão Fialho chamou o irmão Sidney. E aí depois eu falei com o irmão Sidney, o diácono, você não foi orar? Ele disse, não sei qual era o Sidney. Aí ele é Sidney. Então um é Sidney e o outro é Sidney. Mas vamos botar o sobrenome. É bom. Porque a gente fica conhecendo também, eu não fiquei sabendo o sobrenome do irmão Edson até hoje. Edson Santos. Então é dos Santos, não é? Tá bom, dos Santos. E isso é bom. Você dá o seu nome completo, é bom. Eu acho isso importante. Você não fica com raiva. Tá? Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. Os irmãos lá de São Gabriel já receberam a saudação da igreja, nossa boa noite. Que Deus abençoe vocês. Aos Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Aos Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Senhor Deus, nós fechamos nossos olhos com nossas cabeças inclinadas para o pó de onde viemos, como homens, como carne, mas nossos espíritos ficam levantados para os céus, de onde viemos como espíritos, como espirituais, como filhos do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, crendo no batismo com o Espírito Santo, crendo na verdadeira regeneração, crendo no novo nascimento, crendo em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é sincero, crendo na cura divina, crendo em toda a verdade, em nenhuma mentira. Por isso não cremos em nós mesmos, cremos somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Também não cremos em doenças, em espíritos,
malignos, atormentadores, e por isso nós os expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu escrevi aqui uma coisa que poderia ser como que um tema, poderia soar como um grande tema, não é? Uma espada resolve a causa. A espada é a arma do valente, é uma arma fria, não é? A arma do corajoso, aquele que luta cara a cara. Ela não é a arma própria para a traição. A arma da traição é o punhal, para punhalar pelas costas. Mas a espada é uma arma da coragem, da luta cara a cara. E ela tem um lugar muito importante na Bíblia Sagrada. Se vocês notam, a espada é muito citada na Bíblia. Ela traspassa, ela corta, ela não somente fura, não é? Ela corta também, ela divide, separa. E ela pode ser estudada biblicamente pelos dois lados. A espada para o mal, a espada do destruidor, a espada da morte, a espada do inimigo e a espada de Deus. A espada com a qual você se sente protegido, amparado, velado, guarnecido. Então, ela deveria ser levada na bainha, como em 1 Samuel 17, nós vamos fazer algumas citações aqui. Não importa que soe até como um estudo bíblico. Mas em 1 Samuel capítulo 17, verso 51, nós encontramos alguma coisa sobre a espada. Vejam, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Nesse caso, a própria espada de Golias resolveu a causa. Porque você conhece a história. Davi não carregava uma grande espada. Ele levou uma funda com 5 pedrinhas que apanhou no riacho. E não era bem um estilingue, não. A funda, não sei, todo mundo, não são todos que conhecem. Ela exige mais arte, não é, do que o estilingue mesmo. E gira e joga. Aquilo vai com força. E pegou bem na testa do gigante, do filisteu, do Golias, que por sua vez tinha a cabeça protegida com um capacete de bronze, mas ali tinha uma entrada de ar, um buraco, assim bem na testa, e a pontaria foi tão perfeita que a pedrinha entrou bem no buraco do capacete. Pão! E ele caiu de costas. Deve ter sido bonito, né? Eles imaginam isso e dramatizam e filmam, fazem os filmes, né? As criançadas gostam, todo mundo gosta. E o gigantão virando os olhos, puff, e cai por terra. Mas não foi só isso, ele não estava morto, é claro. Ele desmaiou. Aí o pequeno Davi pulou em cima dele
arrancou-lhe a sua espada, a sua própria espada, e o matou. Naturalmente, o traspassou, e logo cortou o seu pescoço, separou. Mas aí está. A causa foi resolvida. A espada resolveu o problema. A solução estava com o próprio inimigo. A sua própria espada. Basta você confiar. Nós estamos notando o seguinte, que o mundo religioso está agora imergido na confusão pentecostal, ou seja, a confusão carismática. Eles não querem falar pentecostal, a igreja católica romana pentecostal, então eles falam carismática. A carismática são aquela que creem nos dons, é o uso dos dons, a prática dos dons espirituais. Então não tem mais novidade alguma. Eles estão dizendo assim: nós também oramos pelos enfermos. Eles estão dizendo para essas pessoas que ofertam orações, saem oferecendo oração de graça pelos doentes, nos hospitais, mesmo em casa e tudo. Eles estão dizendo, o irmão até viu escrito numa cartolina, numa sala de um católico carismático: nós também oramos, nós não precisamos, nós estamos orando por vocês. Isso quer dizer, falar línguas estranhas não é novidade para eles, mas eles chamaram de bodes, de cabritos, punham apelidos mais baixos possíveis na era pentecostal. Em 1910, quando isso entrou lá no Belém do Pará, começou por aí. E essa igreja, com os denominacionais, perseguiram demais os pentecostais por causa dos dons, e criticavam e zombavam as coisas mais ridículas e baixas contra os pentecostais. Hoje eles estão comendo isso. É como a hiena, que come o resto que o leão deixa. Então não tem nenhuma novidade. Ah, você cura os enfermos? Nós também curamos. Os James e Jambres disseram para Moisés: é grande vantagem você fazer isso. Nós também fazemos. Estamos vivendo justamente nesta era. Então não é novidade curar os enfermos, não é novidade falar línguas, profetizar, nada disso mais é novidade. Não é propriedade dos pentecostais. Todo mundo pode profetizar, pode orar pelos enfermos, pode curar, e cura, na verdade cura. E a pessoa vai ali e faz um voto para o divino, Padre Eterno: Deus, na sua misericórdia, cura. E ele então passa a crer mais no divino. Não é certo? E assim por diante. O joio e o trigo recebem a mesma chuva, o mesmo sol, e ambos sacodem suas folhas, e ficam viçosos, e sofrem seus avivamentos, e coisa assim. Agora, lá no fim, é que vai haver uma diferença muito grande, bem grande. A espada, ao ser desembaiada, ela declarava guerra. Era um sinal de guerra. Nós podemos ver isto aqui em Ezequiel, capítulo 21, no livro do profeta Ezequiel. Pois bem, dizendo assim que todos podem fazer as mesmas coisas, os eleitos estariam na frente com alguma coisa de real, de verdadeiro, para o dia.
E hoje de manhã nós falamos nisso, naquela oração, na fé, que não exige imposição de mãos, que não exige o concurso da pessoa humana, do homem que porta um dom, mas é o próprio Senhor Jesus agindo através de sua palavra, usando a sua palavra, o seu Espírito, exercendo a sua onipresença, mostrando que Ele pode estar em quaisquer lugares ao mesmo tempo. É certo que certo doente, dependendo do seu estado, ele tem que ficar recluído no CTI, na UTI, uma casa, uma sala de recuperação, um lugar especial, que não pode ter gente mesmo para lá, para cá, visitando toda hora, e aquele afeto familiar, e afeto de amigo, para dizer que ama, então tem que estar ali na cabeceira. Não é assim. Espera aí, pare um pouquinho, vamos quebrar isso. Às vezes, quando podia estar juntos mesmo, não estavam. Espera um pouquinho. Jesus não está sujeito às portas de UTI. Jesus Cristo não está sujeito a paredes, a distâncias. Nesta hora, neste exato momento, Ele pode curar uma pessoa que está muito distante daqui, e você intercede por ela, e agora em espírito, diz: Senhor, eu me lembro dela nesse instante. E ela pode ser curada lá pela sua intercessão. Deixa Jesus usar a sua onipresença. Ele é onipresente, Ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Não limite a Cristo a uma dimensão humana, a um homem, a um pastor, a um dom que está num homem, numa pessoa. Ele pode perfeitamente atuar através do seu pensamento. Um pensamento que você tem a respeito de alguém nesse instante pode ser a maior oração lá nos céus. Um pensamento apenas. É preciso que a igreja libere e tenha confiança na sua arma principal, que é a espada do rei, que é a palavra falada. Aleluia. Mas vamos ver aqui Ezequiel, quando ela declarava guerra. Ezequiel 21:3. 21:3. E dize a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Olha, que expressão, declarando guerra. Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei. Eu pergunto, qual o demônio? É certo que Jesus Cristo não está brigando com o demônio. Ele não está de ficar com a mão nas cinturas e xingando o demônio xingando ele de lá e jogando pedra um no outro. E medindo forças com demônios. Jesus não mede forças com demônios. Muito menos os seus filhos, então. Nós temos encontrado muitas pessoas cansadas, esgotadas,
estressadas, porque elas vivem lutando com os demônios. Respondendo os demônios, dando satisfação para os demônios, se protegendo contra os demônios, com medo dos demônios. Ora, sim, se um ímpio pode andar de peito erguido, fumando, bebendo, pintando sete, externar até felicidade, gozo, alegria, por que um cristão não pode? Tendo um Deus tão grande, um Deus que desembaia, declarou guerra, desembaiou sua espada e não está lutando porque ele já venceu. Venceu por quem? Venceu por nós. Venceu por você. Venceu pela Senhora, pelo Senhor. Ele não teria que vir aqui e fazer dessa terra um palco de luta, de guerra, e vencer o diabo, a Lúcifer, por si mesmo. Não. Ele venceu por nós. Você veja que Jesus Cristo nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou. Portanto, venceu o diabo, a ponto de Paulo exclamar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, a sua vitória? Onde está? Um grito até irônico de vitória. Porque nós também nascemos, nós crescemos, nós sofremos, nós morremos, mas aí está a vitória: nós ressuscitaremos. Por quê? Ele ressuscitou. E essa espada, essa palavra resolve esta causa, não apenas a causa de uma infecção, não apenas a causa de uma dor, mas a causa da própria morte. A espada consome e devora. Veja que arma terrível. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, verso 8. Parece que fica mais autêntico a gente fazer assim. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. A espada de Davi esteve sempre resolvendo o assunto, resolvendo a causa, devorando o inimigo, destruindo o inimigo. Agora, você diz assim: escuta aqui, mas se eu tivesse uma espada destas, já pensou se eu pudesse ter aquela espada de Davi? Não, você pode pegar o aço, não vai resolver nada, você sabe disso. A espada material. Nós estamos falando da espada do Espírito, a espada que é a palavra. Você está com a palavra. Você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E qualquer causa que você tiver, a espada resolve.
A espada resolve. Bom, é entre marido e mulher? Pega a espada. É entre pai e filho? Pega a espada. É entre irmão e irmão? Pega a espada. É entre você e você mesmo, com seus sentidos, com suas paixões, com seu afeto, com sua memória, com seu raciocínio, com sua consciência, com seus olhos, com sua audição. O problema é com você mesmo? A espada resolve. A espada resolve o assunto. É só tirar a espada e declarar a guerra. Veja, a espada se embriaga, ela está cheia de sangue. Bom, você já viu que é uma verdade. Isaías 34, 5. Eu gostei deste tema aqui, ó. Ela está cheia de sangue. Isaías 34, 5, 6. Vamos lá. Isaías 34, 5, 6. 34 que eu falei? Foi. 34. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozra, e grande matança na terra de Edom. Mas veja, a espada do Senhor está cheia de sangue. Essa palavra não te leva a ter uma fé supersticiosa no sangue de Jesus Cristo, como muitos têm fé num patuá pendurado no pescoço, no Salmo 91 pregado atrás da porta, debaixo do travesseiro. Então muitos formulam um pensamento, uma superstição protetora com o sangue de Jesus Cristo. Não é assim. O sangue de Jesus Cristo, revelado pela palavra, se a palavra está embriagada de sangue, essa palavra te leva ao maior poder, ao único poder. Não existe igreja na terra, nem romana, nem grega, nem americana, nem brasileira, nenhuma igreja que possa resolver o problema do pecado. Mas essa espada resolve o problema do pecado através do sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ainda que seus pecados sejam como escarlata, sejam como carmesim, tornar-se mais brancos, mais alvos do que a neve. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Não é a igreja fulana de tal, não é a igreja mais velha, não é a igreja mais antiga, não é a igreja mais rica, não é o credo, não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é o ouro, não é a prata, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Se Maria Madalena pôde se salvar com isto, se o ladrão crucificado pôde se salvar com isto, por que você não pode se salvar com esta mesma espada, com esta mesma arma? Aliás, é a única arma que existe. Ela
guarda o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, verso 24. 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada guarda a sua salvação. A única maneira pela qual o crente preserva, sustenta, guarda a sua salvação é pela palavra. É muito simples. Porque cada assunto de sua vida, em cada instante de sua vida, você tem uma escritura para aquele momento. Quando a sedução te rodeia, você lembra de uma coisa: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É a palavra. E assim você vai tendo lembranças. Por isso, a única maneira de se preservar, de se guardar, porque você tem se tornado nesta árvore da vida. Esta árvore da vida é Cristo, é Jesus. E se será possível que só pode encontrar Jesus nessa terra? É nos pombos, nas vacas, nos bois, nos cavalos, nas árvores, nas flores, nos jardins, não é? Nos rios, nas rochas, nas montanhas, na natureza. E não se pode encontrar Jesus Cristo numa mulher. Não se pode encontrar Jesus Cristo num homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, e que como igreja tem se tornado em seu corpo vivo, corpo vivente aqui na terra. Há uma espada inflamada guardando esta igreja. Há um anjo com a espada inflamada guardando a cada um de vocês. Isto não é uma sugestão religiosa. Isso não é uma superstição positiva. Não. Se não for essa espada, eu já teria sido consumido há muitos anos. Se não for esta guarda, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. E mesmo Samuel disse isto. É a tua compaixão, é a tua misericórdia, que é a causa de não termos sido consumidos. E pode estar errado como está, pode ser fraco como for, mas sendo povo de Deus, Deus sempre entra em ação por ele quando ele clama por ele. Quando Israel clamava, Deus desembainhava a espada. Deus bom, Pai glorioso, Pai bondoso, oh Paizinho bom, quem não gosta desse Pai? Jesus, fala o nome dele agora para você ver. Jesus Cristo.
Aleluia. A arma, tudo que ele tinha, ele deu. Para que você quer as coisas? Você entesoura para os filhos. Para que eu quero isso, meu filho? É para você. Cuida disso. Para que eu quero a Bíblia na terra? É para Gabriel? É para os anjos? Não, é para você, minha filha. É para você, meu filho. Guarda. Ela é sua, toma. Jesus não precisa de Bíblia, não precisa deste livro. Deus não precisa, os anjos não necessitam. Um dia ela será fechada aqui, quando a fumaça for dissipada e esta Bíblia for fechada. Essa palavra resolve cada causa que você tem. Se você for examinar, você encontra a espada para cada causa. Ela dá alteza, veja só, Deuteronômio 33. Ela dá alteza. Senhor, ela dá alteza. Deuteronômio, fala isso direito, 33, 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Aí William Branham chega e diz: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E ele pôs esse William Marion Branham debaixo dessa espada. Sujeitou esse maior inimigo através dessa espada, através da palavra. Agora essa palavra, ela não é para ser tomada pela razão, ela é para ser usada pela fé. Aqui você conhece quando Pedro, Jesus Cristo foi apanhado no jardim, na hora de sua entrega mesmo, e Pedro sacou da espada, chegou a cortar a orelha dos soldados. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, não ficou nem cicatriz, não teve que fazer plástica nem nada, colocou no lugar, na hora ficou perfeitinho. Caiu a orelha do soldadão lá, caiu lá no chão. Jesus foi lá, pegou, botou no lugar, só fez assim. Isso é que é médico. Ei, doutor! Aleluia! Isso é que é doutor Jesus Cristo. Mas nada do que foi feito sem ele. Ele foi lá, pegou a orelha do soldadão romano e botou lá no lugar. Eu acho que aquele soldado até desistiu, porque deve ter doído para chuchu. Um puxão de orelha, dói, mas tá, uma espada. Ficou engraçado, né? Eu vi um cachorro hoje sem orelha, cortaram a orelha do Chico. Mas fica engraçado, né? Ele deve ter ficado engraçado sem orelha. Não, espera um pouquinho. Foi lá, pegou, colocou o sangue, desapareceu na hora, até o sangue que estava na roupa desapareceu. Quem sabe aquele soldado até falou assim: ó, eu não vou prender esse homem não, não, eu não vou pôr a mão nele. Ninguém sabe, né?
Aí Jesus disse a Pedro, você guarda essa espada aí. Porque você fere com ela, depois você vai ser ferido também. E você quer usar a Bíblia, a palavra, só para cortar a orelha dos outros. Só para corrigir a vida dos outros. Mas a sua você não usa. Aí está errado. Só quer usar a palavra para os outros. É porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, porque a Bíblia diz para o outro. Para você nunca diz nada. Então para com isso. Guarda a espada, é melhor. Põe-a na bainha. É melhor que você estar citando a Bíblia aí para os outros. Muito melhor. Agora aqui, nós temos tido ao longo do tempo um grande problema, uma grande causa que tem causado sentimentos, profundos sentimentos, quando a gente prega isso. É sobre os filhos ilegítimos. É uma causa tremenda isso. Fere sentimentos e coisas. Eu tenho aqui um jornal em espanhol. Ele é imprimido lá em Tucson, Arizona, pelos crentes internacionais, né? Uma publicação dedicada ao Ministério Mundial do irmão Branham. O jornalzinho tem muita coisa boa nele. E aqui tem um retrato, quer dizer, a foto, o retrato, está transcrito aqui. Não sei como fala isso. Esse escrito aqui pela própria mão do irmão Branham, pela letra dele, sobre esse caso da ilegitimidade. Foi a irmã Dalton, que tinha, em 12 de novembro de 1960. É meio confuso para ler, mas a gente lê assim: sentados aqui, só com o irmão Branham, Ed e Jenny, e nós havemos escutado a ele explicar sobre o filho bastardo. No Antigo Testamento era um tipo nosso, debaixo da graça, pelo que eu entendo aqui. Ele, irmão Branham, disse que todos somos bastardos, ilegítimos, todos nós, e que somos trazidos a Deus por Cristo. Devemos ser regenerados pela verdade e pelo novo nascimento. E o nosso novo nascimento em Cristo troca tudo. Isso troca de ilegítimos filhos e filhas para legítimos filhos de Deus. Em Adão éramos de nascimento híbrido. Em Cristo somos de nascimento verdadeiro. E o irmão Branham pôs a sua firma sobre esta declaração. Ele disse: não tema, irmã Dalton, o novo nascimento corrige tudo. O novo nascimento corrige tudo. Então é uma causa que fere sentimentos por causa da ordem social. E que muitas pessoas são julgadas, e naturalmente essa irmã sofria muito, provavelmente não tinha nascido de um casamento legítimo. E quando o próprio irmão Branham disse que não crê, que Deus traria uma semente eleita através de um ato espúrio, sob a consciência do pecado, bem entendido. Aqui, em casamento e divórcio,
essa espada resolve a causa. No casamento de divórcio, parágrafo 47, em diante, ele diz: agora conheço sua pergunta. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Aquilo é exatamente correto. Você poderia tomar uma mulher mais ordinária da cidade, o pior homem, se eles tivessem um neném, teria que vir do Senhor, porque Deus tem fixado leis, é lei. E destas leis, como o sol levanta, você coloca um cardo num campo bom, irá crescer, e tem que crescer, porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela precisa crescer. E nada pode criar vida senão Deus, porque aquilo opera debaixo de suas leis. E assim, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, precisava nascer, porque é a lei de Deus da reprodução. Ela tinha um ventre fértil, e aquilo não podia fazer nada mais do que trazê-lo, e precisava vir de Deus. É uma lei de Deus. Esta é a razão que pessoas dizem que nenenzinhos, algumas vezes, não são nascidos de pais cristãos, são perdidos. Ora, o sangue de Jesus Cristo resgata a criança, não importa como nasceu ou como maligna nasceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode arrepender-se, porque não tem nada que se arrepender. E aquilo era o pecado do mundo, o qual foi retirado pelo sangue de Jesus Cristo. Os bebês vão para o céu. É o pecado original, e esta é a razão em que é questionado. Então a palavra chegou e pôs fim ao assunto. Resolveu a causa. Há muitas pessoas que dizem que uma criança, por ser nascido de lá no antro da perdição, ela não tem salvação. Mas ela traz apenas o pecado original. E esse pecado original foi tirado. O pecado do mundo todo, que o sangue de Jesus tirou, foi o pecado original. Ninguém vai responder por pecado do pai, por pecado da mãe. Quer dizer, essa espada resolve a causa disso. E essa fita vai para muitos lugares, há muitos filhos sofrendo, seus corações tristes, por causa de textos isolados da mensagem. Mas isso aqui tira, resolve a causa. Não importa se nasceu de um casamento santo, que foi no altar, que casou na lei, tudo. Não importa se nasceu, cresceu, então vai ter que ter a experiência da salvação, vai ter que arrepender-se, vai ter que se converter, porque todos os gentios vieram de cão. Cão gerou os gentios, sob maldição. É cão sem Jafé, gentios, judeus e samaritanos. Todos vieram de lá, todos os gentios. Então o novo nascimento em Cristo Jesus resolve a causa. Isso aí, a espada resolve a causa. Em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, verso 24. Vamos ver aqui. Salomão sabia como usar essa espada. Então duas mulheres prostitutas foram ao rei e se puseram perante ele. As prostitutas perante o rei. E uma das mulheres disse: ah, Senhor meu,
Eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Eu comecei no verso 16, estou no 17. 18. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho, a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Ah, a espada resolveu a causa. Ela foi direta no coração da mãe legítima. Essa espada resolve a causa. Você pode estar no maior problema do mundo, como aquela mãe estava, e vendo a possibilidade de seu próprio filho ser rachado no meio, por causa da estultícia, a estupidez de uma que não era mãe. Mas a espada resolveu a causa favoravelmente. Simplesmente tenha fé em Deus, tenha fé nela, tenha fé em sua palavra. Não há como receber bênçãos de Deus a não ser crendo na palavra. E agora com os olhos fechados, eu quero que você, tendo os maiores problemas possíveis, os piores sentimentos de culpa, creia nisto. Creia nisto agora. Simplesmente crendo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Quem diz isto é a palavra. É a espada que resolve a causa. Resolveu uma vez por todas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz que temos agora estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você quiser, você pode dizer: Senhor, eu creio que as minhas transgressões recaíram sobre o Senhor, e que o Senhor foi moído pelas minhas iniquidades. Que se eu posso ter paz agora, é por causa disto. E eu creio também, Senhor, que pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Já fui sarado há 2000 anos atrás. Já vi o mundo sarado, curado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua espada, pelo poder do seu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.